Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Está começando com vocês o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, exibidos pela Claro NET TV. Nós estamos hoje com a nossa bancada para debater a questão dos riscos, a visão nossa, né, e das crianças, dos adolescentes, do uso demasiado da internet, de celulares e tal. Né? Lembrando que você pode participar das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E claro, também temos aí como parceiro a Galeazzi Sul, a evolução dos metais há 40 anos estabelecida aqui também no Rio Grande do Sul e contribuindo para o nosso desenvolvimento, sobretudo nessa área de metais que hoje tem uma função extremamente importante no nosso desenvolvimento industrial, comercial e da própria sociedade de modo geral, nos seus usos bem diversificados. Bom, o assunto, como eu adiantei, é sobre essa questão dos riscos para a nossa visão do uso da internet, né, intermitente da internet, celulares e tal, que naturalmente traz um risco calculado para crianças, adolescentes, sobretudo, mas também para nós. Já passamos dos 30, né, Vilmar? 32. 32. Nós já passamos dos 30. E para debater esse assunto, claro, trazemos aqui que vai ser o centro do nosso debate, que é a doutora médica oftalmologista Isabela Beste Cardoso. Isabela, muito obrigado pela tua presença. Boa noite, Silvia. É um prazer participar do programa. Boa noite. E há pouco tu estiveste em São Paulo e foste eleita conselheira do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também é daqui do Conselho do CREMERS, não é verdade? Isso, verdade. Foi uma honra para mim fazer parte agora desse conselho pelos próximos 2 anos, em que a gente vai definir diretrizes assim, para a oftalmologia brasileira, apresentar projetos e uma série de coisas. Que legal. E também tu estiveste, que eu sei, na China, mas não foi agora, foi mais tarde, mais foi, anterior, né? Felizmente foi em da novembro. China, né? Fui num congresso em Taiwan, Congresso Mundial de Uveites, que é a especialidade que eu faço, que é a inflamação e infecção dos olhos. E eu apresentei lá sobre profilaxia de toxoplasmose, porque a gente sabe que toxoplasmose é uma infecção que dá nos olhos e que o Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, tem a maior taxa mundial dessa infecção. Então, a gente está avaliando formas de fazer uma profilaxia para o paciente não ter uma segunda vez e foi esse trabalho que eu apresentei lá em Taiwan. Foi bem interessante. Coisa ruim aqui com o Estado, tudo que é de ruim está concentrado aqui, né? Impressionante isso. Fernanda Bart, que bom te estar aqui e compartilhar contigo novamente. A Fernanda Bart, que é jornalista, cientista política e é combativa. Eu gosto muito da Fernanda porque ela é bem positiva, é impositiva em termos das suas ideias e que defende. Fernanda, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Eu vou ter aqui a oportunidade de fazer uma consulta ao vivo, né? Porque eu admito que eu uso durante horas e horas o celular, porque basicamente hoje a gente usa para trabalhar, né? Então, todas as redes sociais, eu trabalho com todas elas ao mesmo tempo durante o dia inteiro e chega uma hora que já dá, tu sente aquela dor de cabeça, aquele enjoo, aquele mal-estar que começa a dar assim. A gente tem que se obrigar a parar de vez em quando. Né? É verdade. Tu já passou dos 30, Fernanda, para ter esse problema? Mas... 31. Vilmar tem 32. Viu só? Bom, eu vou me reservar o direito de não entrar nesse terreno, tá? Vilmar, muito obrigado pela tua presença. O Vilmar, que é advogado, tá, um empresário e bastante também, né, Fernanda, como nós, acostumado com as câmeras. O Vilmar que participa daqui do programa Atividade também aqui da RDC também, TV. Obrigado, Vilmar, pela tua presença. Boa noite, Silvio, Fernanda e doutora Isabel. Boa noite. A gente, às vezes, a doutora Isabel pede para a gente chamar ela de Bel. É isso, doutora Isabel. Boa noite aos telespectadores também. E a Fernanda colocou uma situação que é bem pertinente a nós, que trabalhamos muito nesta área burocrática, é a questão do uso dos meios de comunicação social, as redes, né, de telefone, etc., as redes da internet, e eu uso muito o computador, Fernando. Eu passo horas na frente do computador, mas horas... E tu não usa óculos também, né? Não uso. Não uso. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Estou evitando fazer uma consulta com a doutora Isabel. Aliás, tu sabes que eu já tive a felicidade de fazer uma consulta com a doutora Isabel. Aí ela diz assim,
Tu lembra, né? Ela disse, Silvio, tu estás com um comecinho de catarata. Daqui a 30 anos tu opera. Eu disse, não vou precisar operar, doutora. Eu lembro de uma entrevista aqui com a doutora Isabel. A doutora Isabel disse assim, todos terão catarata. Meu Deus do céu. Na verdade, a catarata é o envelhecimento natural do cristalino, que é uma lente que fica dentro do olho. Como ela é transparente, ela chama-se cristalino. À medida que o tempo passa, que os anos vão chegando, é que nem cabelo branco. O cabelo vai ficando branco, o cristalino, que era transparente, vai ficando branco. No que o cristalino fica esbranquiçado, ele se chama catarata. Então, faz parte do envelhecimento natural do olho. Todas as pessoas vão ter, o que é muito bom, porque às vezes os pacientes reclamam, eu estou ficando velho, eu vou ter catarata, eu estou com catarata, eu tenho que operar. Aí eu brinco com eles, eu digo, a outra opção é bem pior. É verdade, a opção é pior. É só limpar a lente, né? Na verdade, é só limpar a lente. É não chegar na cidade e morrer antes de ter catarata. Então é muito melhor a gente ficar. É preferível ter catarata, a gente operar a catarata. Antes de entrar, mas já tendo entrado nesse assunto, que aliás é complexo, é diversificado, é muito útil para nós a questão da visão. A senhora me contou uma experiência que é fundamental, é super interessante, que eu achei realmente uma coisa que valia a pena trazer para cá. Uma consulta que a senhora fez com uma menina que veio do interior, né, e ela foi consultar com a senhora e a senhora viu que ela não enxergava nada. E aí a senhora fez a consulta e ela foi curada e ela ficou escandalizada de que ela começou a enxergar. Assim, eu estou enxergando uma árvore agora. Conta para nós essa história. Era uma paciente que já era adulta e nunca tinha usado óculos, porque nunca tinha ido no oftalmo antes. Então, quando ela veio consultar, eu vi que ela tinha em torno de uns 5 graus de miopia, que é um grau alto. 5 graus, imagina. Ela quer dizer, miopia é uma dificuldade, é um dos tipos de erro refracional que a pessoa não enxerga bem para longe, ela vê um borrão. Então, essa paciente, quando ela voltou para a revisão, para me trazer o óculos, para dizer, para a gente ver se estava tudo certinho, ela disse, doutor, eu estou muito impressionada, eu conheci as folhas da árvore, porque para mim a árvore era um borrão verde, era uma estrutura única, tinha o caule marrom e a parte de cima que era o verde, uma coisa só. E agora que eu estou com óculos, eu vi que existem diferenças, existem folhas, porque para mim toda a vida a folha foi aquela estrutura única. E ela estava muito impressionada. E outra coisa, quando ela olhava, até aquele dia a gente comentei, ao olhar para longe, do outro lado da rua, da casa dela, que ela tinha coisas que ela não enxergava direito. É uma coisa inacreditável. Pessoas que nunca usaram óculos e começam a usar, notam uma diferença brutal. Por isso que todos os oftalmologistas insistem que as crianças precisam ser levadas, mesmo sem queixas, uma vez por ano. Porque imagina, uma criança que tenha um alto grau, ou mesmo um pequeno grau, qualquer tipo de grau que não é o natural, ela acha que enxergar daquela maneira, ela acha que enxergar é ver borrado uma coisa, porque ela aprendeu, ela nasceu assim, vendo borrado. Então, se a gente mostra para ela uma coisa que está fora de foco, ela considera aquilo normal, porque ela não tem um padrão de comparar como que é ver nítido. Por isso que a gente não pode esperar a criança se queixar, não estou enxergando bem, que é que, infelizmente, muitas vezes ocorre quando a criança entra na escola. Na primeira série, primeiro ano, agora não é mais primeira série, é primeiro ano, segundo ano. Primeira série é do nosso tempo, né, Vilmar? Primeira série. Quando era ginásio, que a minha mãe falava. Exame ginasial, então, exame de admissão. Exame de admissão ginásio. Não, mas segundo grau também, ensino médio, segundo grau, quando eu falo, às vezes é sinal de velhice. Então, no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental, as crianças têm dificuldade de ver o quadro. E aí que os pais levam a criança para consultar. Mas isso não é a melhor idade, porque aí ela já está com 7 anos, com 8 anos, já se perdeu muito tempo de estimular aquela visão desde 1, 2 anos de idade. No meu consultório, eu tenho uma foto na parede de uma reportagem de um jornal que eu participei e que tinha um bebê de óculos. E eu coloquei lá. De óculos, e incrível. É inacreditável como todos os pacientes passam e se espantam. Chama Nossa, atenção, um bebê de óculos, eu não É. sabia que bebê podia usar óculos. Eu digo, sim. Os pais devem trazer o bebê ao nascimento para consulta oftalmológica, porque quando ele nasce no hospital é feito o teste do olhinho, que é uma coisa, uma triagem. O que é o teste do olhinho? O pediatra examina o olho da criança com um aparelho, que é uma luz, e a bolinha preta, que é a pupila, tem que ter um reflexo vermelho, que é o normal teste do reflexo vermelho, que é o nome oficial do teste. Tem que estar vermelho porque lá dentro do olho está transparente.
Se a criança nasce com alguma má formação no olho, com alguma doença congênita, por exemplo, catarata, que a gente comentou agora, só em pessoas de idade, existe um outro tipo que é catarata congênita, que o bebê já nasce com catarata e precisa ser operado, o ideal, nos primeiros dias de vida. Bebê também faz cirurgia de catarata se nasce com catarata congênita. E outras doenças, como persistência do vítreo primário hiperplásico, toxoplasmose congênita, sífilis congênita, rubéola congênita, uma série de doenças. Então, esse teste que o pediatra faz é só uma triagem, para ver se o reflexo está vermelho ou está branco. Existem também alguns tipos de tumores nos olhos, a gente acha que infelizmente não tem. Como é que descobre que um bebê não está enxergando direito? Daí ele não pode responder? Ele tem que ser levado ao oftalmologista. Mesmo que o teste do olhinho esteja normal, isso é só um screening, é só um rastreamento. Aí, dentro dos primeiros 6 meses, o pai leva a criança, os pais levam ao oftalmo. O oftalmo vai fazer o quê? Vai fazer os testes de motilidade ocular para ver se o bebê não tem o olhinho vesgo, porque não é o habitual, ele tem que ter os olhos retinhos, para dilatar a pupila do bebê e examinar o fundo do olho. E é feito, respondendo a tua pergunta, o bebê não responde, obviamente. Então, a gente vê de uma maneira indireta, através de um exame chamado retinoscopia, ou esquiascopia, que a gente coloca uma lentezinha com grau e passa um facho de luz. E de acordo com o grau que aparece e a maneira que se movimenta o facho, é um exame que a gente tem como detectar o grau do bebê. Então, isso não é feito só para bebê, isso é feito para crianças maiores também, que às vezes não colaboram para ficar naquele aparelhinho que é o autorrefrator, que a gente encosta o queixa-testa e vê uma casinha, um balãozinho, aquele dá o grau automático. A maneira manual é essa de fazer. Eu fiz esse exame, achei bonitinha aquelas casinhas. Esses exames são bem feitos. Então, a gente tem como descobrir isso aí. A questão, por exemplo, da criança, quando ela vai para a escola, nos primeiros dias de escola, até na questão, ainda tem o ensino infantil, aquele tem, anterior, a escolinha, né? A escolinha, né? Ali é o momento já de, antes de levar, fazer com que a criança passe por um exame clínico, porque ali ela já pode ter alguma dificuldade, não é? De miopia ou de astigmatismo ou de qualquer outra situação. Claro, na verdade, o ideal é que a criança seja levada desde o primeiro ano de vida, uma vez por ano. Por quê? Com 1 ano, está tudo bem, 2 anos, tudo bem, aí ela pode desenvolver. E como eu comentei anteriormente, existem tumores, existem alguns tipos de câncer, como o retinoblastoma, que são mais frequentes em crianças, que a gente só examina dilatando a pupila do bebê ou da criança. Como é que os pais veem, podem diagnosticar, até para ficar um alerta para os telespectadores. Quando tirarem uma foto com o flash e na bolinha preta, que é a pupila, se não sair aquele reflexo vermelho, que é o olho vermelho, se por acaso sair branco, isso é um sinal de alerta. Isso deveria ter uma legislação, sei lá, municipal, federal, estadual, enfim, até deveria ser federal, Fernanda, para que as escolas pedissem, ao ingressar a criança na escola, pedissem esse exame, porque depois vem aquela situação, a criança não presta atenção, a criança não consegue... Aí diz, não, é déficit de atenção, não é déficit de atenção coisa nenhuma, a criança não está enxergando, fica lá atrás, ou então fica lá na frente espremendo os olhinhos para enxergar alguma coisa. Tinha que ter alguma regulamentação nesse sentido de que as escolas pedissem esse exame. O que a Fernanda fez aqui agora, eu concordo. Que assim, mas que coisa. A tecnologia, né, Fernanda? É impressionante na medicina. Eu acho que é muito mais fácil hoje a tecnologia junto com a ciência, né, e a médica descobrirem isso. Como é que tu vai obrigar todos os pais? Tem pais que não têm a menor condição, tipo essa moça que ela atendeu, que veio do interior, que jamais tinha feito um exame. Com certeza ela não fez um exame, não porque os pais dela não tivessem interesse. Nós temos que entrar na história que a saúde é direito de fazer dever do Estado, mas né? E qual coisas que hoje são contempladas, em que municípios que têm estrutura para isso? Não adianta só a gente fazer uma lei, né? A gente tem que ter toda a habilidade para ela ser aplicada. Eu tenho 4,5 de miopia e eu tô de lente, sem óculos, eu fico perdida, eu só reconheço as pessoas que estão imediatamente em volta e eu já tive situações de não ter nem óculos nem lente e estar no meio de multidão e é assustador. Fica tudo um borrão. É assustador. E eu só descobri que eu tinha miopia quando eu já estava na 3ª, 4ª série, que eu comecei a reclamar de dor de cabeça em casa.
porque eu me esforçava tanto para olhar para o que estava escrito no quadro, que eu chegava em casa sempre com um princípio de enxaqueca, com dor de cabeça. E a minha mãe disse, isso não é normal, sempre dor de cabeça, todo dia quando chega em casa. Isso é um dos sinais, justamente, é essa dor de cabeça, esse cansaço visual que a gente chama de astenopia. Nós temos 3 tipos de grau. A miopia, como a Fernanda comentou, é a dificuldade de ver para longe. A hipermetropia é a dificuldade de ver para perto. E o astigmatismo é quando a gente vê borrado, tanto para longe quanto para perto. Que hora quando a gente tem os dois juntos. E é normal, é muito comum. Mas como os dois juntos, um mais ou menos contrabalança com o outro, né? Não, um piora o outro. Um piora o outro, né? Porque a pessoa não vê para longe, se tem miopia, e aí se tem astigmatismo junto, não vê, e o que vê borrado. Puxa, e para hipermetropia é o oposto, a pessoa não vê para perto e o pouco que vê borrado, se tiver hipermetropia e astigmatismo. É importante dizer que o que as pessoas não podem ter juntos é hipermetropia e miopia, porque um é o oposto do outro. Hipermetropia é um grau positivo, o sinalzinho é mais, e miopia é um grau negativo, que a gente vê nas receitas menos 4,5, como ela falou. Isso tem a ver com a convexidade do globo ocular? Isso tem a ver com como é que os raios se formam lá dentro do olho. Sim. No caso de hipermetropia, o foco é virtual, é atrás da retina. Passa atrás da retina. No caso de miopia, o foco é antes da retina. E o que é o correto? Que é a emetropia, que é quando a pessoa não tem grau. Os focos se formam sobre a retina. Então, por isso que o míope, ele usa um tipo de lente para levar o foco até a retina. E o hipermétrope usa um outro tipo de lente, que é a lente positiva, para aproximar o foco e trazê-lo sobre a retina. Ou então tem a opção da cirurgia também, para corrigir o globo ocular, né? Tem a cirurgia refrativa, ela é feita sobre a córnea, que é essa parte transparente da frente do olho, em que é aplicado um laser. Antigamente era feito com bisturi de diamante, uma técnica que há muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, era o que tinha. E era considerado um avanço. Hoje a gente vê que essa técnica ficou totalmente ultrapassada, em nenhuma parte do mundo se usa mais, só se faz a cirurgia laser. O que o laser faz? Existem 2 técnicas, uma é chamada LASIK e uma é chamada PRK. O LASIK, a gente tem aqui a superfície da córnea. O LASIK, o laser é aplicado sobre a superfície, ele evapora tecido da superfície, corrigindo o grau. Isso aqui é o PRK. No LASIK é diferente. No LASIK a gente levanta um flap, como se fosse uma tampinha de laranja, faz o laser ali no estroma da córnea, que é no meio da córnea, e volta a tampinha por cima. Então o PRK é na superfície e o LASIK é no meio da córnea. Quando é que a gente escolhe um ou quando escolhe o outro? De acordo com o grau da pessoa, de acordo com o formato da córnea da pessoa, de acordo com a grossura da córnea da pessoa. O paciente faz um exame que é chamado paquimetria, que avalia a espessura da córnea, e aí a gente vê se realmente ele pode operar. Essa é a primeira coisa. Por quê? Tem pacientes que anatomicamente têm uma córnea muito fininha. Então, como é que eu vou evaporar tecido da córnea se a córnea já é mais fina? Ela vai ficar fina demais, ela tem o perigo de romper, ela tem o perigo de deformar, criar o que a gente chama de ectasia e até uma doença secundária como um ceratocone. Então, não são todas as pessoas, às vezes, que querem e que podem operar. Quando a pessoa decide que quer operar o grau, nós fazemos esses exames, medir a espessura, ver se a córnea tem uma espessura adequada e avaliar a superfície. Por quê? Quem tem a superfície irregular, que é mais pontuda, pode ter uma doença chamada ceratocone, que contraindica a cirurgia, porque a córnea é irregular. Eu tenho muita vontade de operar, mas eu não quero ficar olhando enquanto vocês operam. Tem solução para isso? Olha, essa cirurgia o paciente faz acordado, sim, porque a anestesia é tópica. A anestesia são só gotinhas de colírio. Coragem. Jamais eu faria, porque eu tenho pânico. Eu tenho muita vontade. Qualquer aproximação nos olhos, eu entro em pânico. Não dá para botar ele para dormir? Não dá para derrubar ele, fazer a cirurgia? Tem que dar uma paulada na cabeça, acabou. A cirurgia refrativa é uma cirurgia considerada rápida. Rápido não quer dizer que é simples. É que às vezes as pessoas têm essa impressão, é uma coisa que demora 10 minutos, então é muito simples. Não, na verdade, para fazer aquela cirurgia ali, o médico teve muito tempo de estudo, porque existe toda uma calibração do laser, que é o médico que faz, uma avaliação da córnea, qual é o tipo de laser de cirurgia que vai se fazer. Existem diversos protocolos que se chama cirurgia
cirurgia personalizada, cirurgia não personalizada. Então, existe uma série de coisas. Mas, por ser uma cirurgia que não é demorada, ela não costuma ter uma anestesia geral, o paciente não dorme. Fica olhando. Ele fica acordado. Na verdade, ele fica ali pensando em uma coisa boa. Doutora, desses problemas que, na verdade, afetam nossos olhos, a nossa visão, qual deles é que pode ser corrigido sem cirurgia? Sem cirurgia, pode ser corrigido os tipos de grau. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E depois dos 40 anos, nós temos a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto, que é normalmente conhecida como vista cansada ou quando o braço fica curto, que a pessoa tem que começar... Tem que afastar bem aqui. Tem que afastar, tem que distanciar as coisas. E isso acontece 40, 41. Aí, Silvio, pode ser corrigido com o óculos ou com a lente de contato. E depois, lá pela faixa dos 60, 60 e poucos, quando a pessoa já tem catarata, pelo menos assim, um início ou uma catarata moderada, quando ela opera a catarata, é colocado dentro do olho dela, durante a cirurgia, uma lente, que aí é uma prótese, é uma lente intraocular. E essa lente também, além de corrigir a catarata, existem inúmeros tipos de lentes que elas podem corrigir o grau do olho. Então, a gente pode implantar uma lente no paciente que corrige a hipermetropia, ou a hipermetropia e o astigmatismo, ou ainda a lente mais top, que é, digamos, a trifocal tórica, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Corrige tudo? Corrige tudo. E zera tudo, doutora? A princípio é para zerar. Perfeito. A gente calcula essa lente através de um computador, de um aparelho bem avançado, que faz a ecobiometria do olho do paciente, e é para zerar. Claro que cada organismo responde de um jeito, Sim. Às vezes pode sobrar um 0,25. Esse tratamento com essa lente, o BNDES vai abrir uma linha de crédito para Tem que abrir uma linha de crédito, porque não deve ser tão barato assim. A minha mãe, por exemplo, ela tem cada coisa num olho. Cada olho, como assim, cada tipo de olho grau? ela enxerga de longe, o outro ela não enxerga de perto. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É natural ou ela botou a lente? Não, ela disse que um olho corrige o outro. Eu digo, mas mãe, pelo amor de Deus, tu tem que cuidar isso direito. Mas... Ela disse, não, por enquanto o olho corrige o outro. Mas ela bota aqui, ela bota aqui e não enxerga nada de perto. Mas sabe que a gente faz isso de propósito nos pacientes. Mesmo? Na lente de contato ou até na cirurgia de catarata. Como é que é? Se a pessoa tem um olho que enxerga melhor, em geral as pessoas são míopes, porque aquele olho míope, que é o grau negativo, a pessoa enxerga mal para longe. Porém, em compensação, as pessoas míopes enxergam bem para perto. Então, numa pessoa que tem miopia nos dois olhos, aquele olho que tem a miopia, digamos, maior, a gente corrige para longe. Ou a gente escolhe, na verdade a pessoa escolhe qual que é o olho dominante. No olho dominante, a gente bota uma lente de contato e corrige aquele olho para longe. No olho não dominante, a gente deixa para a pessoa ler. De acordo com o grau, se for um grau pequeno de miopia, às vezes nem precisa lente de contato. Se for 1, 2 graus, 2 e pouco, a pessoa fica sem lente naquele olho, ele fica míope, porém ele faz enxergar para perto. E no outro olho que está com a lente de contato, a pessoa enxerga para longe. Então fica o que se chama, o que a tua mãe tem, que se chama de monovisão ou báscula. Então é uma maneira de corrigir o grau da pessoa. Por quê? Um olho enxergando para perto e um olho enxergando para longe, ela não vai precisar usar óculos. E... Aí sim, aí a compensação, então, faz o balanceamento com o outro. Exatamente. O cérebro corrige essa O cérebro faz isso. A senhora falou em ceratocone, né? Ceratocone, eu li alguma coisa, ouvi uma entrevista de alguém falando sobre isso, acho que foi com a senhora mesmo, a questão de esfregar os olhos. Isso. E isso provoca o ceratocone, é isso? Na verdade, o ceratocone é uma condição genética, ele tem um componente familiar, ele acontece mais em pessoas que têm uma predisposição alérgica. O que é o ceratocone? A gente tem a córnea, aqui o transparente, que é onde eu comentei que a gente faz a cirurgia refrativa. A córnea tem uma curvatura, digamos assim, arredondada. No ceratocone, ela é pontuda, existe um biquinho na córnea, que à medida que a doença vai progredindo, esse bico vai aumentando, a córnea vai ficando mais pontuda. Doença, então, é uma doença.
como ela vai ficando pontuda, a parte central da córnea, ela vai ficando mais afinada, porque ela vai esgaçando. Porque ela vai espichando, né? Vai espichando. Então, se a pessoa pega e fica esfregando os olhos, mecanicamente, ela vai ajudando a afinar mais ainda. Desgastando mais ainda. Exato. Então, para os pacientes que têm ceratocone, a orientação número 1 é evitar coçar os olhos. E muitos desses pacientes que têm um quadro de alergia associado, a gente dá um colírio antialérgico para a pessoa usar por um certo tempo, para evitar de qualquer maneira na verdade, coçar. Então, não é o fato de esfregar os olhos que provoca o ceratocone, ele agrava quem tiver Isso mesmo. ceratocone. Aliás, eu estou usando esse colírio a pedido dela e realmente, quando dá uma coceira no olho, tu começa a coçar e não quer parar, né? Porque cada vez faz com que tu continue fazendo. Estimula, parece. E depois que a senhora me recomendou e me receitou o colírio, realmente não aconteceu mais. Que bom. É uma coisa que... é muito engraçado o seguinte, quanto mais tu coça, mais vontade dá para coçar mais forte ainda. É né? verdade. É uma coisa que se retroalimenta, né? Exatamente. O Silvio fez uma pergunta, a questão das situações de correção, né, dos olhos. Mas, na verdade, então, pelo que eu entendi, não existe medicamento. Ou faz a cirurgia, ou usa lente, seja de contato, ou lente por óculos. Não tem medicamento que eu possa utilizar, um remédio para tomar ou para colocar no olho, que eu vou corrigir miopia, vou corrigir... Não existe isso. Ainda não existe. Ainda não existe. Tem gente Ainda que promete bem. a cura com yoga. Não, aí é ótimo, Eu já né? vi, A senhora colocou muito bem quando disse ainda não existe, porque nós vamos chegar lá, né? A evolução da ciência, né? Doutora, da tecnologia. exercícios tipo assim, eu ouvi falar uma vez que é tirando uma bolinha para cima e ficando olhando ela se distanciar e voltar. Ó, yoga aí. Pode, a gente procura Ele é outras praticante, técnicas, ele é praticante. Quem tem medo, né? Vou procurar. Isto realmente pode trazer algum estímulo muscular, enfim, para corrigir questões de deformidades. Vou citar de novo. Me disseram, é uma bolinha, tira para cima a bolinha e ela vai, a pessoa vai enxergando ela até ela fica bem pequenininha, quase invisível, depois ela volta e cresce. Isso consegue fazer algum estímulo ou é lenda urbana? Olha, Vilmar, eu aproveitando que você está comentando esse assunto, eu gostaria de dizer que tem pessoas que têm bastante imaginação. E, infelizmente, entre essas pessoas, tem pessoas que são charlatões e que estão na internet. Nós temos um caso de uma pessoa que é uma mulher que tem um programa na internet em que ela promete mundos e fundos, ela promete a cura do glaucoma, a cura dos graus, a cura da catarata. Essa pessoa, ela está sendo processada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, inclusive o Conselho ganhou esse processo, parece que ela está tendo que pagar uma multa diária, elas têm que retirar o seu material do ar. Por não estar retirando, parece que ela está sendo multada diariamente, mas que para ela parece que é mais conveniente. Está ganhando bem, então. Porque assim, compensa. Eu já atendi alguns pacientes que já ouviram falar e me questionaram de exercícios, é uma coisa totalmente desprovida de fundamento científico. Esses exercícios, inclusive, já foram vistos e analisados por muitos oftalmologistas no conselho e entre colegas. São coisas assim ridículas. Eu não sei se esse exercício faz parte dela, mas eu já vi exercícios de tapar os olhos, eu assisti essa cena dessa pessoa batendo os pés no chão e dizendo que isso aumentaria a circulação dentro dos olhos. Então, criatividade. Vai plantar bananeira, como diria minha avó. Aumentaria mais depressa a circulação nos olhos, que ia virar de cabeça para baixo. Meu Deus. Então, são coisas desse estilo que, infelizmente, as pessoas pagam para fazer esse curso online e estão sendo enganadas. E o mais engraçado é que eu já tive relato de inúmeros colegas meus que receberam pacientes que largaram os seus tratamentos, tinham glaucoma, usavam colírio, pararam de usar o colírio. Trocaram o tratamento. Porque começaram a fazer esses tratamentos, digamos, alternativos, que evidentemente não têm comprovação científica e não melhoram o caso, né? Inclusive pioram, e que foram para os meus colegas. A fulana disse que eu iria enxergar bem sem óculos, mas agora eu parei de enxergar bem sem óculos.
É a vontade que dá dizer, mas então volta para fulana para reclamar, por que tu não está enxergando bem com o método de tratamento dela, né? Então, existe uma série de crendices e, infelizmente, as pessoas têm sido enganadas. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem lutado muito contra isso, porque é um desserviço à população. A pessoa deixa de usar o colírio, que vai tratar uma doença que ela tem no olho, para fazer exercício sem fundamentação nenhuma. Em relação a algum exercício, existe alguns exercícios para casos específicos que são pessoas que têm estrabismo ou têm insuficiência de convergência. O que é insuficiência de convergência? Quando a gente vai ler, os dois olhos envesgam para dentro para a gente ter um foco. Quando eu estou olhando para ela, para o horizonte, meus olhos ficam retos, ficam paralelos. Quando eu leio, meus olhos convergem para fazer o ponto de leitura. Quem tem insuficiência de convergência, essa convergência ocorre de maneira ruim. Então, o olho escapa para o lado. Então... Aí vê duas imagens praticamente. Isso, né? ou a pessoa pula a linha. A pessoa pula a linha. Isso é uma das causas que as pessoas têm que acompanhar a leitura com o dedo ou acompanhar a leitura com a régua. Vida, que interessante isso. Porque eu sempre vi, a gente sempre estudou bastante, né, a vida toda, em colegas e tudo mais, e alguns colegas, não deixou do tempo da tilografia, tinha que colocar uma régua, porque senão ele se perdia. Isso. Eu nunca precisei, eu nunca pulei linha. Ainda, isso aí. Minha amiga, muito obrigado. Todos nós. E estás caminhando celeremente. Então, Todos nós. para isso aí, até me empresta a caneta. Um dos exercícios é a pessoa olhar na ponta da caneta e ficar envesgando o olho até enxergar duas canetas. O normal é a gente ver duas canetas duplo bem pertinho, porque a nossa convergência é boa. Já vi. Essas pessoas que têm essa insuficiência de convergência, elas já começam nessa distância e elas já veem duas canetas. Não dá para ser uma nota de 100? A gente trazer uma nota de 100 aqui, exemplo aqui, uma nota de 100, duas notas, você vai ganhar dinheiro. Alguns telespectadores podem lembrar que há uns anos atrás era moda ter esses livros, os livros 3D, que tu pegava, tu olhava a figura e não tinha nada. Aí tu vinha aproximando e envesgando, aí tu enxergava coisas maravilhosas dentro daquela imagem. Eu tinha um amigo que nunca conseguia enxergar. E ele ficava furioso, dizia que eu estava mentindo, que ali não tinha coisa nenhuma, né? Vai ver que ele tinha esse problema. Vai ver que ele tinha duas opções. Ou ele tinha insuficiência de convergência, ou ele tinha um pouco de ambliopia. Ambliopia é quando a pessoa não desenvolveu a visão em um olho adequadamente e não consegue fazer essa fusão para ver em 3D. Mas existe mesmo isso aí. Eu me lembro, era da minha época também. Os livros maravilhosos. Os quadros em 3D também. Hoje em dia era uma mágica, assim. Tu via aquilo, era maravilhoso. Me lembro. E hoje em dia não se vê mais falar nisso, né? Engraçado, perdeu totalmente, eu acho que... Eu tenho uns em casa ainda. Tô guardando para quando meu filho aprender a olhar. Qual a idade do teu Deixa eu filho? Perguntar, vai fazer 15, mas eu já tentei mostrar para ele, sai mãe, isso aí não tem nada. Aí eu digo, ele tem que aprender a ter paciência. Então. Essa é a questão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, como mãe de adolescente. Celular. O que pode trazer para esses jovens que passam muitas horas mexendo no telefone ou na frente de uma tela de computador? Porque ele diz assim, mãe, quando eu não estou estudando, eu estou jogando. Quando eu não estou jogando, eu estou lendo. Quando eu não estou lendo, eu estou vendo Netflix. Desculpa, sempre vai ter para estar olhando para uma tela, né? Ainda mais hoje em dia. Como é que a gente faz? O que isso pode acontecer? Mas sabes, Fernanda, emendando a pergunta da Fernanda, essa questão não é só do teu filho adolescente. Eu sou assim. Eu, se não estiver na frente do computador, eu estou na frente do celular. Se eu não estiver na frente do celular, eu estou na frente da televisão, assistindo um programa de televisão. Na verdade, a vida da gente foi conduzida para isso. A gente está na frente sempre de alguma tela. Então, só para emendar a pergunta da Fernanda, que é extremamente pertinente, é um problema comum a gente pode fazer, aumentar as pausas, né? Fazer aqueles olhares para o horizonte. Exatamente. Eu quero umas dicas. Exatamente. A gente, para começar desde a infância, o ideal, a Academia Americana de Pediatria recomenda que até os 2 anos as crianças não sejam expostas às telas. O que a gente vê que não acontece na prática. Meu Deus. Que os pais adoram dar o celular para a criança. Até 2 anos, vamos enfatizar, até os 2 anos. Nos primeiros 2 anos, que as crianças não fiquem. Por quê?
Isso aí não é bom para o olho. Aí eu já vou explicar por quê. Mas a gente acaba vendo que o celular hoje é uma babá eletrônica. A criança, para ficar calminha, vai para comer no restaurante, pega o seu tablet. E, aliás, as mães, os pais estimulam isso, né, para ficarem mais livres e tal, né? Mas não faz bem para o olho da criança. Por quê? O olho da criança, depois a gente chega no teu filho que tem 15 anos já. E depois chega um pouco... que tem 32. E vai chegar nos meus netos, que um tem 14 anos também. Vai ser daí. O olho da criança, ele está em formação. Claro que quando a gente nasce, todos os nossos órgãos são menores e o olho, evidentemente, também tem um tamanho menor. À medida, até os 9, máximo 10 anos, entre 8 e 10, o olho, o tamanho do globo ocular atinge o tamanho da vida adulta. Existe esse crescimento ao longo da vida. E aí, o que acontece? Se a pessoa passa o dia inteiro focando, fazendo um foco próximo, fazendo essa convergência, isso modifica a anatomia dentro do olho e aumenta a chance de dar miopia. Por quê? O cristalino, que é uma lente que fica fazendo essa convergência, ele fica de uma maneira, junto com a musculatura ciliar, junto essa estrutura, que aumenta a miopia. Então, o que a gente vê hoje? Uma epidemia de miopia no mundo. O número de pessoas míopes aumentou tremendamente. E já foi feita uma pesquisa que analisou e comparou crianças que passavam o dia inteiro na frente do computador com crianças que não passavam, que passavam o dia brincando na rua. Aquelas que passaram o dia no computador, ficou comprovado que tem muito mais miopia do que as que passavam fora do tablet, do celular, do computador, por causa dessa alteração anatômica. Então, até já existe, hoje em dia, um tratamento super inovador para tentar tratar a miopia em crianças, para tentar barrar esse avanço. É um uso de um colírio especial. Na verdade, é um colírio que já existe, mas é feito numa formulação especial, que é o último grito de tratamento da miopia em crianças. Depois que a miopia... E tira o celular, né? Sim, e aí nós temos que reduzir. A gente fala, eu sempre falo no consultório, tu não pode passar o dia inteiro no computador, nem no celular. Inclusive, não só pelos olhos, mas por uma questão de saúde. Porque aqui a gente vê hoje é uma epidemia de obesidade infantil e de obesidade na adolescência. Que as crianças passam, que nem tu comentou, jogando computador, vendo Netflix, não jogam futebol. E não se alimentam direito. Mas meu filho faz karatê e faz esporte. E anda de bicicleta. Isso é ótimo, porque tem muitos que não fazem, só passam e ficam naquilo ali. E aí ficam acima do peso, associado a uma alimentação inadequada, de salgadinho, bolachinha, essas coisas, o que é ruim para a saúde geral. Mas em específico em relação aos olhos, a gente tem que reduzir o número de horas que a pessoa fica. A cada 2 horas, ela tem que dar uma pausa e olhar para o horizonte. O que é olhar para o horizonte? Olhar pela janela. Por quê? Para a gente quebrar essa convergência, essa acomodação. A pessoa olhando para longe, ela fica com os 2 olhos paralelos, aí os músculos de dentro do olho relaxam. Outra coisa, a gente tem uma iluminação adequada. E que eu ia lhe perguntar. Também, isso aí que as vós falavam também, é o ideal, ter uma iluminação adequada. E outra coisa, quem usa óculos, a gente coloca o óculos e se costuma colocar um antirreflexo. Já existem lentes de antirreflexo hoje que fazem o bloqueio da luz azul. A luz azul, a gente está muito acostumado com a luz ultravioleta, que a gente fala, a ultravioleta do sol, tal. A ultravioleta é um dos espectros de luzes, a luz azul é uma outra. A luz azul é a luz que é emitida dos celulares, sabe? Então, que a gente enxerga, mas tem uma frequência alta, né? Na verdade a gente não consegue detectar que a gente está vendo essa luz azul, mas a gente está recebendo uma emissão de luz azul dos aparelhos eletrônicos. Então, em quem usa óculos, a gente recomenda botar um antirreflexo que tem um filtro também para a luz azul. E quem não usa óculos pode barrar e bloquear essa luz azul, também ajudando, botando o modo noturno, que tem à noite. Baixa a luminosidade. Isso aí diminui não só a luminosidade, mas também altera ali no celular. Por quê? Isso já está também comprovado que as pessoas que ficam no celular, no tablet, nesses dispositivos até muito de noite, essa emissão de luz azul pode até afetar no sono. Pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em pegar no sono. Então, o ideal seria não ficar usando o celular até a hora de dormir, mas tem que ter essa pausa, como tu comentasse, de olhar para longe. E outra coisa mais importante que a gente não se dá conta.
quando a criança e o adulto também, isso aí não é uma exclusividade de adolescente ou crianças ou adultos, fica no computador ou no celular, ela pisca menos. Ela fica naquela atenção tão grande que ela esquece de piscar. E assim, as pesquisas mostram que ela pisca até 30% menos. Isso causa o quê? Piscando menos, a gente lubrifica menos a superfície ocular, o olho fica ressecado. O olho ficando ressecado, a pessoa tem olho vermelho, tem ardência, sensação de areia nos olhos, desconforto. É a síndrome do olho seco, que é uma característica do mundo moderno. Hoje, a queixa número 1 no meu consultório são pessoas com queixa de olho seco, que estão sempre sentindo que tem uma coisa no olho, que no fim do dia piora, e aí a gente examina, a pessoa está com o olho seco. E aí a gente inicia um tratamento, que é com colírios, ou gel, se necessário, algumas cápsulas também. Daí tem uma série de elementos para a gente tratar. Computador, doutora, para quem fica muito tempo na frente do computador, principalmente que essas profissões aí que exigem. Direito é uma delas que a gente tem que... Agora tudo é eletrônico, os processos todos são eletrônicos, então já não se manuseia mais papel. Afastar o monitor ajuda bastante nessa questão de tirar a convergência dos olhos para... Na verdade, não afasta, não ajuda muito, porque para fazer a leitura, o olho tem que convergir. Tem que convergir. Aí a distância de leitura é em torno de 30 a 40 centímetros. Então, a tela do computador, se for um notebook, é mais perto, se for um desktop, vai ficar no máximo a 50 centímetros. Tem uma tela maior. Existe essa convergência, porque para fazer a leitura tem essa convergência. A diferença é quando a gente olha para o horizonte, olha para longe. E muitas pessoas também que trabalham, como tu comentasse, no computador, elas estão num ambiente com ar-condicionado. E isso aí ajuda a ressecar os olhos. Ajuda a ressecar mais ainda, não é? Ajuda a ressecar. Além de piscar menos, a própria umidade do ar, o ar-condicionado tira fora. Exatamente. Né? Então, para muitas pessoas dessas, eu prescrevo um colírio lubrificante, que existem vários tipos de colírio lubrificante, desde os mais, digamos, mais fraquinhos, mais aguados, até os mais viscosos, mais em forma de gel, para quem tem um olho seco mais severo, para a pessoa usar durante o dia. Tenho vários pacientes que eu digo, deixa o colírio ali do lado do computador, volta e meia, tu pinga. Doutora, eu vou fazer uma questão que talvez não seja lá bem apropriada ou inadequada do ponto de vista da formulação. A cegueira, seja ela qual for, ela tem reversão? Depende do tipo de cegueira. Se for uma cegueira causada por catarata, uma pessoa que nunca operou, digamos, tem 80 anos, já tem uma catarata super avançada, o cristalino que era transparente ficou esbranquiçado, e desbranquiçado ele passou para amarelo, para marrom. É o que a gente chama de catarata nigra. Quando está no último estágio, que ele virou como se fosse uma pedrinha marrom dentro do olho, ele causa cegueira. Por quê? A luz entra dentro do olho e se depara e tenta atravessar uma superfície que está marrom, ou seja, ela não atravessa essa superfície, a catarata marrom, a catarata madura bloqueia e aí a pessoa fica cega. Nesse caso, a gente opera a catarata e restabelece a visão e a pessoa deixa de ser cega. É uma cegueira reversível. Entretanto, uma pessoa que tem glaucoma avançado, muito avançado, que está no último estágio da doença e se infelizmente fica cego pelo glaucoma, aí é um tipo de cegueira irreversível. Felizmente, nos dias de hoje, pouquíssimos pacientes ficam cegos por glaucoma, porque nós temos um arsenal muito grande de tratamento. A gente tem colírio, a gente tem raio laser para glaucoma, a gente tem cirurgia, a gente tem implantes de microválvulas que se pode colocar dentro do olho, que é a última novidade em glaucoma. Implantes de microválvulas? São os menores implantes que existem no corpo humano, são esses implantes de microválvulas em cirurgias que são chamadas MIGs, que são cirurgias minimamente invasivas, microcirurgias para glaucoma, em que a gente põe como se fosse um tubinho, mas um tubinho de 1 milímetro, 2 milímetros, uma coisinha de nada, para ajudar o fluxo do humor aquoso, que é o líquido que fica dentro do olho e, consequentemente, diminuir a pressão dos olhos. Eu fico imaginando a tecnologia que não tem por trás disso, porque se a gente tem um fiapinho no olho, já incomoda. Verdade. Né? E deve ser uma tecnologia muito avançada para tu conseguir colocar um implante desses e não sentir nada. Porque eu, por exemplo, toda essa função de botar lente de contato, né?
A gente sabe, gente, que usa lente de contato, que se tu tem um fiapinho, que às vezes tu nem enxerga e bota no olho, meu Deus. É como se tu tivesse jogado um balde de areia no olho. Tu dorme com a coisa? Não, tem que tirar, né? Tem que tirar. Esse é um dos motivos pelos quais eu gostaria gostaria de operar os olhos. Porque acordar de noite, ou para ir no banheiro, ou quando tu acorda cedo, não enxerga nada, isso é muito chato. Bom é dormir e acordar enxergando tudo, né? Mas sabe que no teu caso, por tu ter 4,5 de miopia, se tu operar os 2 olhos, vai ser 100% para longe. Tu vai estar enxergando maravilhosamente bem. E depois que tu fizer 40 anos, tu vai ter dificuldade para perto. Por quê? Quem não tem grau para longe, que é o hemétrope, depois dos 40 começa com a presbiopia, que é a dificuldade para perto, que é um grau positivo. O míope, por ter um grau negativo, essa miopia, ela dá uma amenizada, como se fosse podemos dizer, uma anulada, assim, no grau para perto até um certo ponto. Então, depois dessa idade, tu vai trocar de usar óculos para longe para usar óculos para perto. O que pode ser feito? Aquilo que a gente comentou antes. Um olho tu operar totalmente e um olho tu deixar um pouquinho míope para te ajudar depois a tu enxergar para perto. Boa ideia. Doutora, a senhora falou que dentro do globo ocular tem um líquido, não é? Sim. Pois é, eu já vi situações, Sil, de matérias aí do pessoal, essa juventude inventa coisa, mas eu vi situações em que o pessoal está usando um líquido para mudar a cor do olho, ou para deixar azul, para deixar preto, ou para deixar vermelho. Tá? Quais são as consequências? Eu acho um absurdo. Bom, eu acho uma loucura, não é nem absurdo. Essa é uma questão eu jamais importante, faria isso no meu complexa, né? E nós vamos fazer um intervalo, depois a senhora responde, doutora. Nós estamos aqui no Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, conversando com a doutora Isabel Abeixe Cardoso, né, que é também membro do Conselho Federal de Oftalmologia e do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio Grande do Sul. A Fernanda Bartz está comigo, jornalista, cientista política, e também o Vilmar Govinates, que é advogado e empresário. Como vocês podem ver aqui, a solução para questões, na nossa visão, existem. O problema é você encontrar a solução para a deformação da visão política, que é outra questão. Rápido intervalo e já voltamos. De caráter também. É verdade. Bom, voltamos aqui com o nosso Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. E o pessoal aí que está já indo para o litoral e tal, né? Cuide-se, né? Porque, afinal de contas, você tem que ir e voltar. Então, sabe que sem bebês, sem internet, sem telefone, né? Dirigir e tal, para você poder, né, preservar a sua vida e a felicidade de você e da sua família. Bom, você pode participar também aqui do nosso papo, do nosso Cruzando as Conversas, através das redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E lembrando que o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Estamos conversando sobre as questões que envolvem a saúde dos nossos olhos, das nossas visões, né? Seja de crianças, adolescentes e até de adultos ou pessoas mais idosas aqui como o Govinatsky, né, que pode ter afetado por esses problemas. E está conosco a doutora Isabela Abeixe Cardoso, que é médica oftalmo, né, e a Fernanda Bartz, jornalista e cientista política, e o Vilmar Govinatsky, que é advogado e empresário. Doutora, eu estava agora aqui, Vilmar e Fernanda, pensando o seguinte, eu pensava em fazer um curso de oftalmo com toda essa aula que ela deu aqui, eu não preciso mais, né, tia? É verdade, a gente está aprendendo. É fácil, é só fazer os 6 anos de medicina, os 3 anos de oftalmo, é aí que eu quero chegar. E depois um ano de fellowship. Viu 10 anos. 10 anos. Não cai do céu. Viu o que é o feeling? Tira teu cavalinho da chuva. Não cai do céu. Qualquer coisa que a gente queira ser bom na vida, a gente precisa estudar. Viu como é o feeling, né? É sobre isso que eu queria começar esse outro bloco do programa, que é o seguinte. A senhora que, de certa maneira, também é uma representante política da classe médica, né? Como é que a senhora está vendo a qualidade do ensino médico? Nós temos aí, tanto os médicos quanto os advogados, eles reclamam muito digamos assim, do exagero de escolas de advocacia, de direito ou de medicina. Qual é a sua opinião e, sobretudo, a qualificação dos estudantes de medicina? Olha, eu vou ter que ser bem sincera. Infelizmente, a qualidade das escolas médicas, esse grande número que abriu, não é boa.
é uma qualidade inferior do que se espera, tem formado muitos profissionais que não estão qualificados adequadamente. E o que isso representa? Uma ameaça à saúde da população, porque até a gente brinca, nossa, são esses médicos que vão cuidar da gente quando a gente ficar velho. Nossos filhos, nossos netos. A gente vê que não estão bem preparados. É uma nova geração, a juventude agora, digamos, que está se formando, é uma geração diferente da minha que se formou há 20 anos atrás. Hoje em dia, tudo baseado em se promover no Instagram, em se promover e até de maneira pouco ética. Eu faço parte, como tu comentasse, do Conselho Regional de Medicina e a gente comenta bastante isso no Conselho, de médicos que colocam fotos de biquíni, colocam fotos na praia e fazem... Ontem eu recebi de um colega fazendo um vídeo cantando funk, rebolando até o chão dentro do consultório, coisas inadequadas, moralmente falando, mas tecnicamente falando, cada vez mais a gente vê, na verdade, muitas vezes uma busca por uma remuneração financeira para procedimentos que pagam mais sem ter a qualificação adequada. Hoje em dia a estética está muito em voga, todo mundo quer... É um glamour, né? Quer ter uma pele perfeita, então faz botox, faz preenchimento, faz isso, não tem nada demais, desde que faça com um profissional adequado, que é um médico dermatologista. Então, uma série de profissionais estão entrando para essa seara que não é o adequado, porque não tiveram essa formação toda. E em relação aos médicos, realmente, para a pessoa ser uma boa médica, um bom médico, ela precisa de muitos anos de estudo. São 6 anos de faculdade, mas de uma faculdade boa, uma faculdade que tenha um hospital-escola, uma faculdade que ofereça pacientes para a pessoa operar, não é fazer treinamento. Muitas vezes os pacientes brincam, eu vou ser cobaia. Não, o estudante de medicina, ele não opera sozinho, ele auxilia um professor, o professor ensina, ele não pode fazer nada sozinho, ele está sempre sob a responsabilidade do que a gente chama de preceptor. Na residência, em geral, são 3 anos de residência, é o mínimo, que pode ser estendido até a 6 anos, dependendo da residência. Então, imagina, são 6 anos de faculdade, mais 6 anos de alguns tipos de residência. Doutora, ao contrário da OAB, que tem o exame da ordem, que nós sabemos que o exame da ordem é muito difícil, 80% de quem vai fazer a primeira vez não passa, quer dizer, só tem o evento de sucesso é 20%, mais ou menos, essa é a média. Os médicos, além da residência, vocês têm, eu não sei se poderia se comparar isto com o exame da ordem, o exame da MRIGS, né? Qual é a importância do exame da MRIGS para a formação do médico, para, digamos assim, saber se ele realmente está em condições de atuar no mercado? É que o exame da MRIGS, ele é utilizado para tentar obter uma vaga para residência médica. Ele não tem... É uma porta de entrada para isso. É uma porta de entrada, é uma das portas de entrada para a residência. Então, ele não tem relação com o médico, digamos, obter o seu diploma de médico. Na medicina, ao contrário do direito, a pessoa se forma bacharel em direito e ela vira advogado quando passa no exame da ordem. Na medicina não existe bacharel em medicina, ele já se forma médico, não tem necessidade de fazer nenhum outro exame. Está em estudo, em tramitação no governo, realmente aplicar um exame para os médicos recém-formados e tentar ver, deixar parecido com isso do direito, sabe? E os conselhos de medicina aprovam isso? Está em análise ainda. Tá em eu análise. acho extremamente necessário. Porque com essa proliferação de cursos, a gente fica extremamente inseguro. Tanto é que eu me lembro que a minha mãe sempre dizia, quando tu pega o catálogo do plano de saúde para escolher o médico, ela dizia assim para mim, escolhe só médico que tiver mais de 40 anos. E eu digo, mas por que, mãe? Porque tu vai ter certeza que ele está formado numa boa faculdade e que ele tem experiência. Se pegar esses novinhos aí, tu vai te dar mal. Eu não estou querendo ser preconceituosa, deve ter gente nova, da nova geração, que tem excelente formação. A gente sabe disso e também depende muito da dedicação de cada um. Exato. Mas tem cursos aí que são de arrepiar os cabelos. Porque não oferecem essa estrutura mínima. Então, eu já ouvi falar de cursos de medicina que não tem hospital-escola. Então, não adianta fazer um curso de medicina e fazer EAD. Mas já foi. Eu já vi. É uma tendência, né? É inacreditável. Então, o EAD, o ensino à distância, é uma situação... Tem curso de engenharia em EAD, tem faculdades que estão oferecendo. Mas tem Vocês estão falando essa questão do curso superior, mas a gente tem que pensar que a escolaridade começa lá atrás. E o nosso ensino, que hoje é chamado ensino de... Não sei se é primeiro grau ainda, que é chamado. Ensino fundamental. Ensino fundamental, médio e superior.
Eu vou falar um pouco da minha época. Nossa, era primário, ginásio e colegial. E depois a pessoa podia optar era o clássico por ou científico. Curso mais de tendência técnica ou por um curso mais de tendência propedêutica para preparar para um vestibular. Que era o clássico. Eu sou dessa época que eu fiz o curso primário. Eram 5 anos. Depois tinha que fazer o exame de admissão ao ginásio, que era uma espécie de vestibular para entrar no curso ginasial. E era que difícil. Eram mais 4 anos. Era difícil. E era puxado, não era bem assim. Eu rodei no primeiro, muito, viu? Pode tá? dizer, eu rodei no primeiro. Depois, então, a minha escolaridade, 5 anos de curso primário. Minha professora era minha mãe. Imagina o grau de exigência que eu tinha. Não era brincadeira. Todos os 5 anos de curso primário. Fiz o exame de admissão ao ginásio, fui para o curso ginasial. Acabei, depois do curso ginasial, optando por técnico de contabilidade. Depois eu fui para engenharia eletrônica, fiz engenharia eletrônica e depois eu fiz direito. Tá? Mas o que acontece? Durante todo o meu período escolar, de escolaridade, desde lá, o primeiro ano do curso primário, primeira série se chamava naquela época, o meu ritmo de estudo era um ritmo muito forte, era puxado. A gente estudava muito, a gente se reunia, e era espontâneo, a gente se reunia com os colegas. Não era o professor que mandava se reunir. Vocês têm que fazer. Não, nós nos reunimos espontaneamente, né, e íamos estudar. Ou na própria escola, muitas vezes a gente vivia dentro da escola. Era muito comum. Tinha o joguinho de futebol, né? Tinha o joguinho de futebol, tinha, bolita, peão. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então a gente realmente tinha outro tipo de vida. Mas o que eu vejo hoje, aí chegando agora nos tempos atuais, é que a própria vida moderna, ela é muito acelerada e não faz com que a pessoa, a criança principalmente, ela se concentre. Porque são muitas informações ao longo do dia. É verdade. Tira a concentração. Então, tu imagina o seguinte, hoje, uma criança fica 2 horas estudando. É difícil, né? É difícil. Fora do horário escolar, eu estou falando extra-escola. Tá? E isso aí tudo vai. Onde é que vai realmente deflagrar o processo de deficiência? Lá no curso superior, falta embasamento. Falta muito embasamento. Então, quando tu vai falar, por exemplo, vai falar da questão da convergência na retina, porque nós temos que lembrar da física. Exatamente, nós da temos que física lembrar, do colégio. E se a pessoa não teve física suficiente para saber o que são raios convergentes, o que são raios divergentes, o que são raios paralelos, etc. Tal, quer dizer, ele vai entender do ponto focal depois? Não vai entender. E aí, então, vai passando por cima. O risco que se tem é de ser atendido numa... Mas deixa eu dizer uma coisa, a doutora aqui na mesa explicou de uma forma muito mais fácil para entender do que a minha professora de física. Eu entendi perfeitamente a sua explicação. Bom, obrigada. Mas eu acho que muitos Mas acontece que na física tu tem que fazer o cálculo da distância focal. Muitos dos exemplos que ela deu aqui não tem são dúvida. exemplos de educação. Isso de dançar funk dentro do consultório, de se expor de biquíni nas redes sociais, eu acho que isso permeia todas as profissões hoje em dia. E é uma questão de educação. As pessoas não têm educação. Tá? As pessoas caem na vida adulta, no mercado de trabalho, sem valores, sem princípios e sem uma educação mínima. Porque quem faz uma coisa dessas mostra que é um ser humano despreparado para operar profissionalmente. Caráter, né? Caráter, Porque levar isso... Eu me lembro, uns 3 anos atrás, que deu um burburinho nas redes sociais de algumas fotos de estudantes de medicina formando, acho que foi em São Paulo, no Rio, que fizeram questão de fazer a festa de formatura vestidos de mulher, ou de drag queen, ou de biquíni, e fizeram fotos dentro da universidade, dentro do hospital médico, onde faziam residência, jogados em cima da mesa, com pouca roupa, seminus, de salto alto. Eu estou falando de homens, né? E foi um escândalo aquilo. Tipo, não é o local apropriado. Quer ser como tu quiser ser, onde tu deve ser, né? Na tua vida particular, privada. Não dentro do ambiente de trabalho, não dentro do ambiente estudantil. E a impressão que eu tenho é que muitas das pessoas perderam essa referência. Na verdade, né, Fernanda, só complementando aí o que o Vilmar e tu falaste, nós estamos num processo de niilismo, que é destruição de valores, né, que, de certa maneira, compuseram e consolidaram a sociedade ocidental. E isso se reflete, como tu disseste, em todas as profissões. Quer dizer, no proceder das pessoas. Exatamente, concordo plenamente. Eu só gostaria de responder a pergunta do Vilmar antes em relação à tatuagem dos olhos e trocar a cor dos olhos. Puxa, isso aí fiquei horrorizado. Isso eu também fico horrorizada. Eu e todos os oftalmologistas ficamos horrorizados. Por quê?
Existem duas maneiras de fazer isso. A gente já vê, inclusive, uma época eu tenho um Facebook que eu boto notícias para os pacientes, novidades de cirurgias, tratamentos, coisas. E eu botei uma dessas coisas no Facebook do meu consultório, foi as pessoas que querem virar animais. Elas não se identificam com o gênero humano e elas dizem que elas são animais. Então, existe o homem lagarto. Esse homem lagarto, ele tatuou o corpo inteirinho de verde, ele fez escamas, ele implantou umas bolinhas de silicone aqui para fazer umas protuberâncias, ele cerrou os dentes incisivos para ficarem pontudos, que nem um lagarto. Ele cortou fora as orelhas, porque lagarto não tem orelha. Antigamente isso estaria no manicômio. E aí o que ele fez dentro de tudo, não satisfeito com tudo isso, não, e o pior é que viram celebridades. Eu tive a oportunidade ano passado no museu em Copenhague, existe um boneco de cera do homem lagarto no museu em Copenhague. É uma coisa muito realmente chocante. E no olho, ele tatuou o branco do olho, que é a esclera, com tinta verde. Então, a gente olha, ele tem o olho verde. E aí eu comecei a procurar na internet pessoas que tatuaram a esclera, a tatuagem escleral, e é uma aberração, são pessoas que querem chocar. E é um número bem significativo. Né? Olha, eu achei vários exemplos. Então, tem uma moça que tatuou a esclera, que é o branco de vermelho. Então, é um vermelho sangue. A gente olha, tem aquele desconforto, porque ninguém gosta de ficar com o olho vermelho. Uma das queixas principais que as pessoas vão constar, ai, meu olho está vermelho. Vermelho e não a é bom pessoa mesmo, vai lá. sentido. Quem é que está fazendo isso? É oftalmologista Não, ou é tatuador? Claro. Nenhum oftalmologista faria. Isso é uma das coisas. E aí, só para complementar, claro que a esclera é uma camada super fina, é diferente da pele. A pele é muito mais grossa, muito mais espessa, muito diferente da esclera. Inclusive, eu botei nessa matéria do Facebook, um desses tatuadores perfurou a esclera e o corante entrou dentro do olho. O que aconteceu? Deu uma infecção gravíssima no olho da pessoa, a pessoa teve que remover o olho. Então, por uma loucura de tatuar, de querer ter uma esclera colorida, e aí tem pessoas que tatuaram de amarelo, de azul, de vermelho, de verde, eu mostro fotos ali. É uma coisa realmente muito chocante, que tem o intuito de chocar as pessoas, porque quem é que vai querer olhar para uma pessoa com 2 olhos vermelhos? E a outra coisa, que daí já passa, digamos, dessa alteração que tu brincou que era para estar no manicômio, uma pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico. Isso é. Tem um distúrbio psiquiátrico para querer virar um animal. É um problema de aceitação. Não, e esse homem lagarto, ele já apareceu em filme de Hollywood. Eu já vi entrevista dele dizendo que ele nasceu na floresta, de um ovo na floresta. É uma coisa bem surreal. Bom, de ovo ele nasceu, mas ele na floresta, né? Então, outras pessoas aí passando para o lado, digamos, que eu acho que passa dos limites da estética. Pessoas que trocam a cor do olho, da íris. A esclera, que é o branco, continua branco, mas quem tem uma íris castanha como a minha, a loucura é ter um olho azul lindo como o teu. E aí a pessoa não se conforma que nasceu com um olho castanho. Ela vai e ela insere, aí é um oftalmologista que faz. Essa cirurgia é feita no Panamá, é feita em outros, no Brasil, evidentemente ela é proibida, mas no Panamá ela custa cara, se eu não me engano, ela custa entre 7 e 10 mil dólares cada olho. E apareceu num programa de televisão uma reportagem de pessoas que viajaram até lá, inseriram uma espécie de prótese, é como se fosse um guarda-chuva, a gente vê a superfície do guarda-chuva para cobrir, no caso, o marrom, para ele virar verde. Pessoas que queriam muito ter os olhos verdes ou os olhos azuis. O que acontece? Isso causa uma inflamação terrível no olho. Não é bom, a grande maioria dos pacientes que fez tem problema depois de inflamação, uveites, que é a minha área, e glaucoma, porque uma inflamação crônica fica dispersando o pigmento, esse guarda-chuva ele se prende sobre a íris, sobre o castanho, e fica levantando aquele pigmento e modifica todo o funcionamento do olho, aumenta a pressão, e várias pessoas já tiveram que explantar, remover esse implante. Então, pessoal, não coloquem esse implante para trocar a cor dos olhos. Coloque lente de contato de outra cor, então. Exato, é muito mais simples botar uma lente de contato colorida. E a pessoa que faz isso aí, naturalmente, ela faz uma reconversão na sua identidade civil. Pois é. Né? Porque se tu por exemplo, tu nasceu, tu tem olhos como eu, castanhos, aí daqui a pouco tu muda a cor, lindos como da Fernanda, né? Quer dizer, azuis.
Tu mudou a tua identidade. O camarada vai dizer, não, isso não é o senhor. Não é a mesma pessoa. Tu tem que fazer uma reconversão do teu registro civil. Mas são coisas assim, eu não sou contra procedimentos estéticos, a pessoa fazer uma plástica, fazer botox, preenchimentos, para ficar bem, para se manter. Não, tudo que é exagerado... Às vezes é uma questão clínica mesmo. Mas não vai mudar a espécie. Tudo que é exagerado. Como tem agora o quem humano, tem não sei o quê, Aquilo é doença. Doença mental, antigamente. Não é normal. Vamos dizer assim, eu tenho pavor de politicamente correto e aqui ninguém vai botar mordaça. Eu tenho pavor. Então, vou dizer claramente, é doença mental. E não tem que ter vergonha de dizer, é doença mental. Tem coisas que depois que fizeram com toda essa história de acabar com os leitos, aliás, acabaram com muitos leitos, né? Deveria ter novos leitos para internação psiquiátrica, inclusive para pessoas que precisam se tratar de drogadição, e hoje em dia não tem esses leitos psiquiátricos, mas isso é outro assunto, né, Silvio? A questão é a seguinte, as pessoas antigamente que tinham esses problemas tão graves de não se ver como um ser humano, achar que nasceu na floresta e é um lagarto, essas pessoas eram tratadas como se tivessem um problema. É uma patologia psicológica. Faziam uma análise, ia para um psiquiatra, tomava medicamento. Hoje em dia parece que assim, é tudo livre, pode tudo. Se a pessoa quiser se martirizar, né? Se imolar, arrancar as orelhas, como tu falou, para virar um lagarto, parece que tá tudo bem, Na é verdade, tudo bonito, vamos bater palmas. Gente, isso faz parte de uma doença social que a gente vive hoje em dia, que as pessoas têm medo de dizer a verdade. Na verdade, essa questão do politicamente correto, que eu também combato, que eu acho que é a pior coisa que podia acontecer, ela decorre dessa cultura da permissividade na sociedade, que é permitir tudo é permitido. Quer dizer, eu não sou advogado, aqui tem uma advogada mesmo, mas a minha frustração é não ter sido advogado, sou jornalista e economista. A minha também. Mas não deu tempo. Admito. Mas, por exemplo, o advogado tem eu leio, porque eu leio o livro de direito, tem uma máxima que diz o seguinte, a lei, ela existe para limitar a tua liberdade. Se não fossem as leis, nós iríamos num pandemônio. Quer dizer, a lei limita a liberdade. Então, nós não temos a liberdade absoluta, como muitas pessoas querem nos fazer engolir, que tu pode fazer tudo, que tudo é válido. Então, a sociedade é permissiva, e principalmente a brasileira, e essa permissividade nos encaminha para um processo todo de promiscuidade inaceitável. Eu acho que isso eu acho demais também, eu concordo com ela. Uma pessoa que não se vê como humano, que se vê como um animal... Você precisa de ajuda. Mas só que, Hoje ao é feio contrário, dizer isso, as pessoas dizem, ai, que máximo. Tem que aceitar. Tanto que ele está num filme de Hollywood, eu me espantei de eu Como ter uma ido. aberração. Ele estava participando do filme. Imagina, tem estátua dele num museu na Dinamarca. Quantos outros não vão virou querer fazer celebridade. o mesmo para virar celebridade, né? Pena que aquele que perdeu o olho, tatuando a esclera, fica em off. Abafou. Como é que eu fiquei sabendo? Porque o oftalmologista que tratou dele, claro que não se dá nome, só se relata um caso, não se sabe quem é o paciente, nada. Fato. Na Academia Americana de Oftalmologia tem as fotos da cirurgia, tem a foto do olho dele, que é uma estrutura escura, porque ele tinha feito a tatuagem de uma tinta azul, e a tinta azul, obviamente, não é o olho um lugar adequado para ter tinta de tatuagem, a parte interna do olho. E aí foi retirado, deu cegueira. E essa cegueira ficou dolorida e ele teve que remover o globo ocular. Então ele ficou sem globo. Acabou cego, teve que colocar prótese, né? O grande problema nessa situação toda é que existe a divulgação dos fatos, né, de forma não só distorcida, mas de forma também seletiva. Aquilo que interessa, divulga, aquilo que não interessa, esconde. não divulga, esconde. Tá? Então, primeiro, se idolatra a pessoa. Tipo, o rapaz esse que quer ser o Ken, namorado lá da Barbie. Mas o Ken humano tem um namorado, tá? Ele tem um Só namorado, pra te não dizer. tem namorado. Tá. Então, se leva essa mal pessoa, informado. tomar um informado, não sei da vida particular dele, também não quero saber. Mas então se idolatra essa pessoa, se coloca essa pessoa como sendo um referencial, tipo né? Um interessante, referencial, quer dizer, de certa forma, está não só fazendo uma propaganda da figura dessa pessoa, mas também está influenciando a juventude. E o jovem, a gente, quando é jovem, a gente vai atrás de tudo que é coisa, tudo que vai aparecer por aí, a gente vai atrás. Tá? Então, há essa seletividade, há a mídia colocando isso como sendo até exemplos de modernismo, exemplos de avanços da sociedade, exemplos de tudo que pode, né, ser celebrado e ser transmitido. Bom, aí no momento que acontece qualquer tipo de situação, né, negativa, e acontecem
puxa vida, lá pelas essas crianças, esses jovens, eles chegam na nossa idade, e ao chegar na nossa idade, o nosso organismo responde, e responde de forma, né, expurgar essas coisas que foram colocadas. Isso é natural do organismo da pessoa. Quem estudou biologia sabe que qualquer ser estranho do corpo, o corpo rejeita, né? Existe essa situação. Bom, aí o que acontece? A pessoa fica feia pra caramba, porque fica horrível, fica deformada. A pessoa, além de ficar feia, pode perder órgãos vitais, e o caso do olho, por exemplo, né, um dos sentidos mais importantes, um dos 5 sentidos mais importantes, e pode morrer, pode perder a vida com tenra idade, até por múltipla falência. Mas isso não aparece, né? Aquela moça que foi... Agora eu não me lembro o nome dela, ela foi do Big Brother, daqui do Rio Grande do Sul, que teve problema nas pernas, tanto fazer. Né? Ela teve a coragem de mostrar. Sim. Né? Que ela injetava silicone. Injetava né? silicone, no injetava bumbum, isso, tudo foi? que era coisa aí para fazer o corpo ficar mais, não vamos dizer assim, volumoso, enfim, mais estético dentro dos padrões atuais da modernidade. E isso tem que ser mostrado, e isso não é mostrado, que existe seletividade nessa informação. Então, eu acho que a própria medicina, enfim, os órgãos, e a senhora que está muito envolvida, já foi presidente de outros organismos também de medicina, não é? Então, isso tem que ser divulgado, de alguma forma tem que ser colocado, com imagens mostrando, olha, como ficou essa pessoa. Daqui estava linda, maravilhosa. Não é exatamente a área da doutora, mas faz parte da área médica. Na área médica, eu imagino que os nossos conselhos de medicina têm muitos problemas com profissionais que não têm ética, né? Que acabam fazendo qualquer coisa que o cliente peça, sem dizer assim, meu amigo, isso não vai te fazer bem. Não, por dinheiro, por serem dinheiristas, eles vão lá e fazem qualquer modificação que a pessoa solicita no corpo. Inclusive, eu ia citar aqui, não faz parte da pauta do programa de hoje, mas tu falou do Ken humano, eu cito aqui a Barbie humana, ela é uma moça que ela não come. Ela não come. Tira acho costela. Que ela faz fotossíntese. O Ken humano tirou as costelas. Tira a costela. Ele tirou 2 costelas Eles fazem de cada qualquer lado, coisa. gente. Ela fez mais de 30 plásticas e continua fazendo. E o médico é sempre o mesmo. Então, o médico é cúmplice. Sim. Se um dia ela tiver qualquer problema decadeiro disso, o médico tem que ser responsabilizado. E vai acabar tendo, né? Esse é o problema. Vai acabar tendo. Agora, essa questão da responsabilização, foi muito bom tocar nisso aqui, Fernanda, que é o seguinte, eu sei que o Conselho Regional de Medicina, e aqui é um exemplo, eles têm esse cuidado, né, de preservação ética do profissional, e muitos são punidos. Não é verdade? O que acontece com o médico, sendo oftalmologista, vamos falar da tua área, quando ele é cassado? Né? Quando ele diz assim, este médico cometeu vários equívocos, então nós vamos cassar a licença dele. O que acontece daí em diante? Na verdade, até cassar o registro médico de alguém é um longo caminho. O paciente tem que fazer uma denúncia no conselho. Essa denúncia é avaliada e é aberta uma sindicância. Essa sindicância é julgada pelos conselheiros. Essa sindicância pode evoluir para absolvição, para um termo de ajuste de conduta, que o médico assina dizendo que ele se compromete a não fazer mais isso e tal. Que é o que normalmente acontece, me parece que é isso, né? De acordo com o caso, tá? Os 3. Ou a sindicância evolui para abertura de um processo ético profissional. Abrindo um processo, ele é julgado por uma câmara também de conselheiros, e aí, nesse processo, ele pode ser absolvido parcialmente, absolvido totalmente ou condenado. As linhas de condenação variam, então existem letras. Letra A, condenação privada, condenação em sigilo, tem condenação privada, que ele recebe essa carta, condenação pública, e depois tem suspensão temporária e, por fim, digamos, o mais grave é a cassação. É bastante, infelizmente, assim, não é comum acontecer até chegar, são coisas muito graves, sabe, para acontecer para um médico chegar à cassação. Eu cito o exemplo do Dr. Bumbum, que ficou famoso no Brasil todo por realizar procedimentos de cirurgia plástica num quarto de hotel,
que é um local totalmente inadequado, por realizar cirurgia plástica no seu apartamento no Rio de Janeiro. São locais que não tem asepsia, não tem o ambiente do bloco cirúrgico, não tem como a paciente tem qualquer alteração, não tem um anestesista ao lado para avaliar os sinais vitais da paciente. Então, esse foi um caso extremo e ele era de um outro conselho, ele não era do Rio Grande do Sul, ele foi cassado. Tem que abrir o seu processo? Sim. É uma coisa nacional? Não, cada estado tem o seu processo. Ele pode se mudar. O estado só pode julgar e aquele médico que tem CRM naquele estado. Então, por exemplo, se o doutor Bumbum tem o CRM do Rio de Janeiro, o CREMERS não pode fazer nada. E o médico só pode atuar também dentro do estado em que ele tem CRM registrado. O que ele pode fazer é ter um duplo CRM, pedir um segundo. Ele, por exemplo, ele pagar e ser membro do Conselho do Rio Grande do Sul e ser membro também do Conselho do Rio de Janeiro. Muito bem. Olha, o papo está excelente, grande repercussão nas redes sociais aqui. Muito obrigado a você todo pela participação, não só de Porto Alegre, mas também do interior e fora daqui. Nós estamos conversando com a doutora Isabela Beixe Cardoso, que é médica oftalmo, sobre esses assuntos relacionados com a questão da saúde dos nossos olhos. Aqui está o Vilmar Govinatz, que é advogado, né, e a jornalista Fernanda Bart, que também é cientista política, nos ajudando a bater esse papo e trazer esses esclarecimentos sobre um assunto tão complexo e tão importante para nossas vidas. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Cruzando as Conversas e já voltamos. Muito bem, voltando aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Estamos batendo um papo aqui com a doutora Isabela Abeixe Cardoso, que é oftalmo, médica oftalmo, e me acompanhando aqui a Fernanda Bart, jornalista e cientista política, e o Vilmar Govinatz, que é advogado. Lembrando para vocês que você pode acompanhar aqui o Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da RDC TV, exibido pela Claronet TV. E participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, da Galeazzi Sul, 40 anos, uma empresa paulista radicada aqui também e que contribui muito na área de metais no Rio Grande do Sul, a evolução dos metais. Fernanda Bart. Eu acho que a gente podia aproveitar para falar de diabetes um pouco, né? É muito importante. Tem tanta gente com diabetes no estado e afeta a visão, né? É verdade. O diabetes, ele é uma doença sistêmica, onde a gente sabe que a taxa de açúcar no sangue, que é chamada de glicemia, ela é mais alta. Os níveis normais são mais ou menos entre 60 e 100, e a pessoa com diabetes tem níveis de 150, 200, em casos extremos, 500, 600, o que afeta bastante a visão. E é importante que as pessoas que têm diabetes saibam, isso é extremamente fundamental, que todos os anos elas devem fazer uma consulta com o oftalmologista. Por quê? O diabetes afeta o fundo do olho, a retina. Pode afetar também a íris, numa fase mais avançada, mas basicamente o diabetes leva à retinopatia diabética, que é a retina é a parte mais de dentro do olho. A grosso modo, nós podemos dividir o olho em 3 partes. O branco do olho, que é a esclera, a camada do meio, que é a coroide, e a camada mais interna, que é a retina. A retina é a camada do cérebro que fica dentro do olho. Ela é muito fininha, como se fosse um papel celofane. E ela tem muitas veias, muitas artérias, e o nervo óptico fica lá no fundo do olho junto com a retina. O que o diabetes causa? Ele altera os vasos sanguíneos do fundo do olho. Para a gente ter uma ideia, essas veias, essas artérias que a gente tem lá no fundo, elas são muito mais finas que um fio de cabelo. Então, são vasos extremamente delicados. E o diabetes causa lesão nesses vasos. Que tipo de lesão? Ele causa dilatações, que são os microaneurismas, ele causa permeabilidade da parede do vaso. O que isso significa? Que a parede do vaso, que era bem fechada, começa a ficar aberta e vaza sangue e vaza gordura para dentro da retina, causando o que a gente chama de edema, que é um inchaço na retina. Quando esse inchaço acontece, principalmente na visão da mácula, que é a parte central, a pessoa tem uma queda de visão, ela começa a ver bem menos. Quando esses inchaços, esses edemas, essas hemorragias aparecem nos cantos, que é na periferia, a pessoa não se dá conta num primeiro momento, exceto se for consultar. E é importante ressaltar que a retinopatia diabética é uma doença tratável. A gente inicia, primeira coisa, controlando o açúcar no sangue, deixando a glicemia normal.
E depois pode ser feita aplicação de remédio dentro do olho, pode ser feito raio laser e, em último caso, cirurgia. Por quê? Se a gente não tratar, a doença vai evoluindo. Pode dar em diabéticos recentes? Não, precisa ter, em geral, 10 anos de doença para que o fundo do olho seja afetado. Doutora, há pessoas que inclusive têm diabetes e não sabem. Isso que eu ia comentar. O diabetes recente é diferente da pessoa não ter diabetes antes e diagnosticou agora e a doença iniciou agora. Mas às vezes, Fernanda, a pessoa fez o diagnóstico agora porque ela não sabe, ela já tinha a doença há 5, 10 anos, mas acontece, ela não ia no médico, ela não fazia um exame de sangue. Então, na verdade, ela descobriu agora, mas já tinha a doença há 10 anos. Então, com outros exames de sangue, que a gente avalia os rins, porque assim como o diabetes afeta os olhos, ele afeta os rins, ele afeta o coração, afeta a circulação periférica. Tanto que vocês veem, se uma pessoa com diabetes, principalmente está descontrolado, se corta nos pés, pode levar mais tempo para cicatrizar, pode criar úlceras periféricas nos estágios mais avançados da doença, que são feridas que não fecham. Das pernas chega a ter consequências. Exatamente. O pior que pode acontecer é olho seria, amputar. vamos dizer assim, um estágio lá dos mais avançados, dos últimos estágios para afetar a visão. Não, depois de 10 anos de doença, já pode começar a afetar o olho. Sim. Quando começa a afetar o olho, nós temos 4 estágios, que a gente chama de retinopatia diabética. A leve, a moderada, a severa e a proliferativa. A proliferativa é a mais grave de todas. Na proliferativa, existem novos vasos sanguíneos que não existiam dentro do olho, que se formaram. Só que esses vasos, eles não são formados adequadamente, eles têm uma parede frágil, então eles rompem e vazam sangue para dentro dos olhos. E isso aí vai criando uma fibrose que pode puxar, descolar a retina e, em último caso, até levar à cegueira. Por isso da importância da prevenção. Todas as pessoas com diabetes, independente de estarem com óculos bom, independente de terem algum sintoma, alguma queixa, devem fazer uma avaliação oftalmológica anualmente. Uma vez que o diabetes já afetou o olho da pessoa, essa avaliação é mais reduzida, a cada 6 meses ou a cada 3 meses. E essa avaliação ela pode fazer no SUS? Pode fazer no SUS, sim. Importante esclarecer isso, né? Claro. Pode fazer no SUS. Inclusive tem ambulatórios, alguns hospitais têm ambulatórios de diabético, de retinopatia diabética, porque muitos desses pacientes precisam de laser ou dessa injeção de medicamento ou de cirurgia. Isso aí é uma causa, tu comentasse sobre cegueira, é uma causa evitável de cegueira. Se a pessoa não fizer nada, ela vai ficar cega pelo diabetes, se ela não tratar a doença nos olhos. Mas tem como prevenir. Tem como prevenir. E não ficar cego. Lógico. E até porque, né, doutor, nós estamos num processo demográfico em que nós estamos vivendo mais, né? Tem assim, por exemplo, hoje tem, eu sempre digo assim, eu tenho um grupo de pessoas que corre maratona e tal, está correndo, e tem um camarada que está correndo, ele tem 91 anos. Nossa! 91 anos, 86, eu sou o guri da turma lá, que o pessoal fala. Mas 91 anos o cara correndo, corre 5 km por dia. Que maravilha! Metro de idade, quer dizer. Então, quer dizer, aí tu tem que ter um cuidado para não chegar numa situação dessas, né, uma situação muito mais degradante, né? Exatamente. Isso aí é importantíssimo, porque muitas pessoas acabam buscando o tratamento quando já estão numa fase muito avançada, já estão no 4º estágio, no último, que é a retinopatia proliferativa, que a gente já tem que fazer uma cirurgia. E uma vez que a retina passou anos sendo alterada, mesmo operando, a cirurgia tem bons resultados, mas não é a mesma coisa de operar uma estrutura que recém foi alterada do que uma que está alterada há muitos anos. Então, é muito importante que essas pessoas com diabetes mantenham, além do controle oftalmológico, controle com endocrinologista, de preferência também com uma nutricionista. Por quê? O que é o principal para a gente controlar o diabetes? É manter a taxa de açúcar dentro do normal ou próximo do normal, mantendo uma dieta saudável e também fazendo exercícios físicos que ajudam a regular. Algum tipo de alimento específico, doutora, que possa ser, digamos assim, consumido pelas pessoas e que, de certa maneira, se focam em permitir uma saúde melhor para os olhos ou não?
Olha, Cenoura. Cenoura, eu ia dizer. Cenoura. Come cenoura, né? Ele não usa óculos. A vitamina A, ela é muito benéfica para os olhos, ela é muito usada, é absorvida pela retina, então realmente a cenoura e outros alimentos que são vegetais escuros, tipo brócolis, tipo couve, também são ricos em vitamina A e isso ajudam. E fora essa parte de alimentação que é importante a pessoa ter uma alimentação rica em vitamina A, para algumas doenças dos olhos, como degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acontece depois dos 60 anos e que afeta a mácula, que é a parte central, existem alguns tipos de vitaminas que a gente pode prescrever para os pacientes, aí são cápsulas que são ricas em uma série de antioxidantes, também tem luteína, zeaxantina, tem vitamina A, tem zinco, tem uma série de coisas. Então, até para os olhos existe um suplemento vitamínico que, dependendo do caso, pode ajudar. Moscas Legal. volantes. Moscas volantes. Sabe que tem muitas pessoas, eu sou um deles, eu tenho moscas volantes. É uns pontinhos que aparecem e me perseguem o tempo todo. Aparecem umas mosquinhas, uns mosquitinhos, tá? E já tive que fazer bloqueamento com laser, com raios laser, porque em determinado momento se acentuou. Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Não? Então eu sou exceção. Pensei que já era mais comum isso aí. E o caso é mais grave do que nós imaginávamos. Não era então. O caso é mais grave, eu fui internado uma vez. Depende, eu tenho uma amostra viciada, porque eu atendo toda semana pessoas com moscas volantes. É uma queixa muito frequente. As moscas volantes é o seguinte... Agora, tem umas aqui, doutora, Fiquei que não muito são curiosa. moscas. Essas são reais. Tem as moscas reais aqui. Mas assim, mosca volante, nós temos o vítreo, que é uma gelatina que preenche o olho. É uma gelatina transparente e compacta. E essa gelatina, às vezes, tem células dentro dela que se soltam. E elas ficam andando para lá e para cá, dentro do olho. Essas células, a pessoa me conta como enxerga mosquinhas, lombriguinhas, teia de aranha, renda... cada um fala de um jeito. Só que, na verdade, são células lá dentro do olho. A gente não tem uma cirurgia que vai lá remover essa célula especificamente. E o cérebro, que não é bobo, o que ele faz? Ele suprime essa imagem da mosca volante. Então, aqui tem uma mosquinha. Então, ele suprime essa imagem e ela para de atrapalhar. Quando a pessoa pensa na mosca volante, essa supressão é inibida e a gente volta a enxergar. Então, tu tá muito distraído, porque a queixa número 1 das pessoas é: às vezes eu enxergo uma mosquinha. Na verdade, essa mosquinha está todo dia, 24 horas por dia, dentro do olho do paciente. Quando ele está distraído com outras coisas, o cérebro está inibindo as moscas volantes. Mas quando ele pensa, olha para uma parede branca principalmente, aparece aquela cobrinha passando. E a característica principal, mexe o olho para cá, ela acompanha. Mexe o olho para lá, Pior ela é quando a acompanha. mosca volante entra na tua garganta, né? Como é o caso agora. Doutora, agradecendo muito a sua presença. Doutora Isabela Beijo Cardoso, médica oftalmo, Fernanda Bart, jornalista e cientista política, e o Vilmar Governatz, que é advogado nesse Cruzando as Conversas, que fica por aqui. Bom final de semana a todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.